Eu orei para que a tua fé não desfaleça. Eu orei para que a tua fé não desfaleça. Poucas palavras com consequências e desdobramentos tremendos. Nós terminamos aí um longo trabalho, uma série orando em Êxodo, vocês lembram? Trabalhamos aí do dia 13 de janeiro até o dia 6 de junho, última quarta-feira. Pregamos 15 sermões em orações, varrendo o Êxodo, onde encontrávamos uma oração, trabalhávamos, às vezes 2 sermões em cima daquela oração, e assim avançamos, acabamos Êxodo. Eu comecei a examinar Levítico, e vi vários capítulos, não encontrei nenhuma oração. Então, embora não tenha lido o livro todo, já que estava envolto em outras leituras, achei que seria interessante nós darmos uma parada nessa sequência, já que esse trabalho, orando em Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e a Bíblia toda, deve demorar aí uns 20 anos, para nós varrermos todas as orações da Bíblia. Eu achei que seria interessante, já que eu estou para entrar de férias, não iniciar uma nova série, uma nova sequência, senão depois do meu retorno, e olhando as 4 quartas-feiras que temos à frente, antes de eu sair, esta quarta e as 3 próximas, eu achei que seria interessante nós refletirmos, não em caráter expositivo, como sempre fazemos, mas breves reflexões sobre o amor. Eu acho que é bem condizente com a situação que estamos atravessando nesse momento. Então, o que eu fiz? Esta quarta-feira, hoje, nós vamos falar sobre o grande amor do Pai. Quarta-feira que vem, o grande amor do Filho. E a outra quarta-feira, o grande amor do Espírito. E finalmente, na quarta e última, o grande amor da Santíssima Trindade. Então nós temos um pacote aí, uma pequena e rápida série de 4 reflexões em cima do amor do Deus que nós adoramos. Eu peguei para gancho de reflexão um texto também muito conhecido dos irmãos. Quantos têm o texto santo? Ergam-no para que eu veja. Ótimo. Queria usar para gancho da reflexão uma passagem com consequências tremendas. Está em Lucas 22, 31 a 32. Pinçar 2 versículos deste texto. Lucas 22, 31 a 32. Diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Para que a sua fé não desfaleça. Pai querido, fala conosco de maneira direta, ilumina as nossas mentes, abre nossos corações, em nome e pelo amor de Jesus. E o povo de Deus apoiando diz: amém. A Bíblia não explica a razão do amor de Deus. A Bíblia não diz diretamente por que Deus nos ama. Simplesmente a Bíblia afirma que Ele nos ama. O grande amor de Deus é parte do seu caráter, assim como a justiça de Deus, a ira de Deus, a verdade de Deus, é parte do caráter de quem Deus é parte da sua natureza. A Bíblia diz que Deus é amor. Dito isso, porém, Deus não é obrigado a nos amar, Deus não está compungido, Deus não é forçado a nos amar, como alguns teólogos liberais
insistem em dizer que Deus estava sozinho, solitário e triste no universo. Daí então criou o homem e o resto da criação para servir de companhia e conforto. Isso é uma mentira. Tanto a humanidade como um todo, o ser humano, como o resto da criação, tem um único propósito, e não é ser amado. O propósito do homem e do resto da criação não é ser amado por Deus, é glorificar a Deus. É o contrário. Deus nos criou para a sua glória e criou o resto, anjo, montanha, buraco negro, tudo que há para o louvor da glória dele. Ele que é o centro. Deus é o centro do cosmos e não o homem. Deus criou a humanidade para a sua glória. Lemos em Isaías 43, 6 e 7, texto belíssimo. Tragam meus filhos dos confins da terra, tragam minhas filhas, tudo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória. Criei para a minha glória, diz o Senhor. O resto da criação, não apenas o ser humano, como eu acabei de dizer, também é para a glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O fato do ser humano, em especial, portar, carregar a imagem de Deus, aponta também para a glória, já que ele quer manifestar a sua glória, mas não torna Deus responsável pela sua redenção. Deus não estava forçado a nos redimir quando caímos, por exemplo. Quer uma prova disso aí? Quando os anjos caíram, eles não foram redimidos. Já pararam para pensar nisso? Quando o corpo angélico, as miríades de anjos, diz a Bíblia que 1/3 dos anjos caíram, Deus não os redimiu, reservou-os em cadeias para juízo. Poderíamos ter sido encerrados em cadeias para juízo, mas Deus não nos tratou assim. Deus resolveu nos amar livremente, voluntariamente. Ouçam uma paráfrase minha de um texto muito conhecido de vocês. Em um ato voluntário de amor, como classicamente descrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de forma tão apaixonada, que doou o seu único filho, a fim de que toda pessoa que deposita confiança nele não viva sem sentido e sofra eternamente no inferno, mas tenha companhia do Pai para sempre. Paráfrase haikiana aqui, talvez você não tinha considerado esse texto. Eu vou dar de novo para você essa paráfrase que eu pensei aqui sobre o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de forma tão apaixonada que doou seu único filho, a fim de que toda pessoa que deposita confiança nele não viva sem sentido e sofra eternamente no inferno, mas tenha a companhia do Pai para sempre. Esse é o grande amor do Pai. Este é o grande amor do Pai, que nos ama apaixonadamente, não da forma como a mídia mostra o amor. Muito do que nós pensamos sobre o amor é influenciado por ideais medievais de castelos, cavaleiros e princesas, e posteriormente pelo movimento romântico europeu do século XVIII e XIX e seus desdobramentos na mídia, no cinema, de uma maneira geral, na mídia, televisão e mais recentemente no século XX, final dele, por ideais novelescos, globais e outras tolices desse tipo. O amor bíblico não é pautado nesses moldes. O amor hoje, que a cultura imagina, sim, é pautada nesses moldes aí, com base em emoção, em sentimento. Por isso que, quando
as pessoas não sentem mais aquela emoção da paixão, estão rapidamente dispostas a se separar. Dificilmente o marido ou uma esposa estariam dispostos a sacrificar tanto, a se doar tanto, como uma mãe se sacrifica pelo seu nenê. Por isso que a Bíblia, quando busca uma forma de comparar o amor de Deus conosco, quando a Escritura tenta um paralelo para nos fazer entender um pouquinho do grande amor de Deus para conosco, a Bíblia busca esse amor em particular, o amor da mãe pelo recém-nascido. É o mais sublime. A minha mãe dizia que é o mais sublime de todos os amores. Considera o que uma mãe está disposta, considera aqui comigo, para pensar aqui comigo, o que uma mãe está disposta a renunciar em favor do neném, em termos de tempo, em termos de energia, em termos de sono, em termos de dinheiro, em termos de saúde, em termos de tudo. O amor sacrificial de uma mãe pela criancinha, é onde a Bíblia tenta fazer um paralelo tênue do grande amor do Pai por mim e por você. Quer ver a evidência? Abra a sua Bíblia, deixa aí em Lucas 22, deixa um dedo, mas olha aí o paralelo bíblico do amor do Pai, Isaías 49, 15, Isaías 49, 15, será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Aí ele vai além, embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de ti. Então, o amor de Deus é superior ainda a esse amor, que é um amor tão abnegado, é um amor elevado. Jesus, em termos humanos, considerou o amor de um pai pelo um filho, o melhor pai do mundo, como um mal. Típica hipérbole. Jesus disse que o melhor pai do mundo, quando ama seu filho, é um amor insignificante, se comparado ao amor de Deus. Em Mateus 7, 9 a 11, Jesus ensina o seguinte: quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se esse lhe pedir um pão? E se lhe pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Uma hipérbole muito utilizada, uma figura de linguagem muito usada na Bíblia. Jesus diz, por exemplo, uma outra hipérbole: aquele que não odeia pai, mãe, esposa, marido, filho e a si mesmo não é digno de mim. É o mesmo tipo de hipérbole aqui. É porque o amor aqui no caso Mateus 7, do melhor pai do mundo, do pai mais amoroso que ama, da mãe mais amorosa que ama a sua filha, é como a luz de uma estrela comparado com a luz do sol. Quando a estrela está brilhando, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar no interior. Meu pai tinha uma fazenda quando nós éramos pequenos, e não havia luz elétrica próximo a Capanema, e nós íamos à noite, muitas vezes íamos como família para passar a noite, colocávamos as mesas fora para contemplar o luar e as estrelas, coisa linda, um céu estrelado, numa noite de lua, então fica tudo claro, aquilo ali, e o foco de algumas estrelas maiores, por maior que seja a estrela, e ela permanece brilhando, quando o sol sai, ela como que se apaga
diante da luz do poder da luz. Por maior que seja o amor de um pai, ele está aqui a comparação. Ele é mau diante do poder do amor do grande Pai, o Senhor. Faz sentido, meus irmãos? Faz sentido? A hipérbole, vós que sois maus, ou seja, o amor do melhor Pai é como se fosse maldade, se comparado ao grande amor do Pai. É muito importante termos isso em mente para conhecermos quem nosso Pai é. As religiões, de uma maneira geral, apresentam Deus apenas como juiz, que demanda isto e aquilo de nós, que está sempre nos vigiando e desejando nos punir. O cristianismo verdadeiro, que é um relacionamento e não uma religião, apresenta também Deus como juiz, mas muito mais do que isso, como um pai amoroso. Jesus veio mostrar o caráter do pai, como um pai amoroso, um pai compassivo, um pai que tem pena do filhinho, a mãe que tem pena da sua filhinha. Esse é o Deus que nós adoramos. Quando o Senhor nos orienta a não fazer algumas coisas, é para o nosso bem. Quando Ele nos orienta a não ter determinadas amizades, é para o nosso bem. É como um pai experiente, que já passou pelas diversas fases da vida, e diz para o adolescente não fazer aquele tipo de coisa, é para o bem, e não para o mal. Todas as vezes o adolescente resiste, eu resisti, tolamente, por não entender, por não confiar, mas todas as cercas que os nossos pais nos colocam, é para o nosso bem. Assim também o nosso Pai Celeste, não é que Ele seja estraga prazer, é porque Ele não quer o nosso mal. Quando nós não obedecemos, colhemos as consequências. O importante é que Deus nos ama, Deus nos ama. Você falhou, querido, você pecou, você errou, você transgrediu, saiba que o Senhor continua te amando. Eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Lucas 22, 31 em diante diz: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a tua fé não murcha, e quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Jesus lhe disse: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você negará que me conhece. Observa a atitude de Pedro, porque a lição aqui é preciosa. Observa aí a atitude do apóstolo: estou preparado para ser aprisionado e para morrer em tua companhia, disse ele para Jesus. Essa atitude de autoconfiança é perigosa. Sempre que nos exaltamos, sempre que nos vangloriamos, corremos grande perigo. É interessante que o contexto imediato deste texto é um contexto de vanglória e de exaltação. A gente leu aqui o versículo 34. Se você bater os olhos um pouquinho acima no mesmo capítulo, Lucas 22, e se você ler o 24, olha aí o 24, a tua Bíblia está aberta no teu colo? Olha aí o 24, como é um contexto de soberba. No 24 ele diz, 7 versículos acima: surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual era o maior. Quem é o maior de nós? Jesus não está ouvindo aqui, vamos debater aqui quem é o bonzão aqui dentro de nós. Era um contexto de soberba, era um contexto de orgulho, era um contexto de porfia que estava havendo. Pois nesse contexto aqui de soberba, de exaltação, é que Pedro diz: estou pronto para morrer contigo, estou pronto para ir para a cadeia contigo. Em meio a essa petulância, ele diz: Jesus,
estou contigo para a vida ou para a morte. O resultado dessa arrogância aí foi a maior queda da vida de Pedro. O resultado disso foi o maior pecado da vida do apóstolo Pedro. Jesus nunca disse que assassinos seriam negados diante do Pai. Jesus nunca disse que prostitutas seriam negadas diante do Pai. O que a gente pensar de pecado esdrúxulo e feio, Jesus não listou como tão grave, mas tem um pecado que Jesus listou como gravíssimo e que nós não consideramos muito grave. Foi se envergonhar dele. Jesus colocou em altíssimo patamar. É interessante, meus irmãos, como que os valores de Deus são muitas vezes diferentes dos nossos. É ou não é? É interessante como que às vezes o que nós atribuímos muito não é tanto aos olhos de Deus. E às vezes aquilo que a gente atribui pequeno é grande aos olhos de Deus. Jesus diz em Mateus 10, 32 a 33: quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante do Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai que está nos céus. Então, eu me envergonhar do Senhor Jesus na escola, por exemplo, eu me envergonhar do Senhor Jesus no meu trabalho, eu me envergonhar do Senhor ante os meus pares, de alguma maneira eu não querer que as pessoas saibam que eu sou crente, é gravíssimo, é muito grave aos olhos de Deus. Conforme Jesus antecipou com relação a Pedro, assim aconteceu. Em Lucas 22, mais embaixo, 54 a 62, diz o evangelista: então, prendendo-o, Jesus, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado à luz do fogo, olhou fixamente a ele e disse: este homem, Pedro, estava com ele, Jesus. Mas ele negou: mulher, não conheço. Pouco depois o homem ouviu e disse: você também é um deles? Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com Jesus, porque é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor Jesus voltou-se. Que olhar deve ter sido isso ao longe? Diz que o Senhor Jesus voltou e encontrou os olhos de Pedro à distância. Falava ele ainda quando o galo cantou, o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. E Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. O resultado dessa queda, o resultado dessa falha tão grave, desse pecado tão grotesco, pior do que ter matado um ser humano, foi que Pedro retornou às redes. Não dá para ser apóstolo, não dá, eu sou falido, eu sou um derrotado. Vamos para as redes. João 21, finalzinho do evangelho. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, Dídimo, Natanael, filho de Zebedeu e outros. Vou pescar, disse Simão Pedro. E disseram: nós vamos com você. Entraram no barco, mas nada pegaram. Vocês conhecem a história. Cristo restitui a Pedro e ele se torna um grande homem de Deus, como nós vemos em Pentecostes. O que nos interessa,
a pepita, a joia, a pérola aqui é a sentença. Eu orei por você, para que a tua fé não desfaleça. O contexto: Satanás pediu vocês para peneirá-los, para colocá-los à prova. Satanás quer testar vocês e pediu licença. É o que o texto, eu estou parafraseando para entender. Satanás já pediu vocês para o Pai, e ele vai meter fogo em vocês. O Pai nem eu pedi para livrar vocês do fogo, mas eu pedi uma coisa. O que é que eu pedi para o Pai? Para que a fé de vocês não desfaleça. O que é que ele está dizendo aí? Para depois que tu caíres no pecado, depois que tu sofreres, tu continuas crendo que Deus ainda te ama. Aleluia. Isso é um conforto enorme para mim. Isso para mim é um conforto. Eu espero que hoje à noite, se você não ouviu nada até aqui, eu espero que você entenda essa dimensão do amor do Pai, porque isso me conforta muito. Quando eu caí, ainda outra vez, Deus continua me amando. Mas de novo, Deus continua me amando. Mas eu tropecei na mesma coisa, Deus continua me amando. Eu orei para que a tua fé não desfaleça, que tu continues crendo que Deus te ama. Deus te ama apesar e não por causa de ti. Apesar de ti, Deus continua te amando. O grande amor do Pai. Jesus, antecipando o grotesco pecado de Pedro, diz que havia intercedido junto do Pai para que a confiança de Pedro no amor do Pai não desfalecesse. Deixa ele cair. Tudo bem, ele precisa cair. Nós vamos ver já por que ele precisa cair. Ele precisa cair em pecado mesmo. Todas as vezes que somos autossuficientes, que nos achamos fortes, que nos achamos competentes, corremos grande risco de queda. Pedro, marquem, não estava preparado para o sucesso, para o mega sucesso que o aguardava 50 dias depois disso aqui. 50 dias depois disso aqui, Pedro prega um sermão retumbante em Atos 2, no qual 3.000 pessoas se convertem. Olha aqui, Pedro não estava preparado para um sucesso tão espetacular desse aqui. Imagina, ao término da sua pregação, que está descrita de maneira magistral e fantástica, em Atos 2, imagina que depois daquele negócio todo, que ele nem faz apelo, e a massa vem para ele: irmãos, o que faremos? Ele nem faz apelo, mas o povo vem disparado, ele diz: arrependei-vos e sede batizados. Imagina alguém baixa: aí pastor Pedro, que arrepiada, em que nada, 50 dias atrás eu estava negando, que nada, não é nada, eu não sou nada, eu não sou ninguém. 50 dias atrás eu cometi o pecado grotesco, não fui eu, foi o Espírito, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Você compreende aqui essa lição preciosa? Há um perigo em nós, o sucesso é perigoso, a autoconfiança é perigoso, depender de habilidades, depender de dinheiro, depender de amizades, depender de conexões, qualquer dependência que não seja a dependência do Pai, do Espírito, é perigoso. Não, eu sou um profissional competente, eu arrepio quando eu chego lá no meu trabalho, eu sou o bambambam. Cuidado, meu irmão, muito cuidado, que a queda pode estar, Deus pode permitir, embora Jesus está orando por ti, porque a tua fé não desfaleça, que tu continues crendo depois da queda, que o Senhor ainda te ama, o grande Pai vai sempre te amar.
o seu amor, o amor do Pai, é maior do que os nossos pecados. Eu louvo ao Senhor por causa disso. O amor do meu Pai é maior do que as minhas fraquezas. O amor, meu Pai me ama, independente da minha pequenez, dos meus tropeços, Ele me ama. O que eu preciso fazer é chorar amargamente, como Pedro. O que eu preciso fazer é reconhecer diante dEle que sou um pecador. Me perdoa, papai, me acolhe, me abraça. É isso que eu preciso fazer. O perigo é não assumir o pecado, aí você está em perigo. Muito cuidado em atribuir o pecado ao não. É minha esposa culpada, é o meu pai, é o meu colega. Foi a esposa que tu me deste, disse Adão. Como é que é? Foi a cobra que veio. Isso começou lá atrás. Não, sou eu, pai, eu sou o culpado. Eu sou o culpado, pai. E o Senhor está aberto para te receber, aleluia. Esse é o grande amor do Pai. Devemos sempre nos humilhar diante do Pai e acharemos um Deus imensamente amoroso e compassivo. Imagina comigo, por fim, o amor da mamãe por o bebê recém-nascido. Imagina esse amor. Há limitações para um homem entender isso, porque o amor de uma mãe, só as mães que tiveram um neném, que imagino, podem de fato conceber esse sacrifício, esse desejo, esse amor, esse apego profundo. Pois imagina isso aí é mal diante do amor do Pai. E se você for convencido disso, você jamais se recusará a correr para o braço do papai quando cair outra vez, para que a tua fé não desfaleça. Oh querido, hoje à noite, se você está em alguma situação de tristeza, se você hoje à noite pecou, está embaraçado, se você hoje à noite está numa situação de angústia, se você hoje à noite está triste, eu quero que você saia daqui com essa lição no coração. O teu Pai te ama, independente das tuas lutas, dos teus pecados, das tuas fraquezas. Eu orei para que a tua fé não desfaleça. Jesus é o eterno intercessor. Assim como o diabo é o nosso acusador, ele é o acusador dos irmãos, diz lá em Apocalipse. Ele vive para acusar, Jesus vive para interceder por nós. Ele intercede, Ele quer interceder, Ele quer te curar, te abençoar, te confortar nesta noite. Eu queria orar com você. Se você está atribulado, se você está triste, atribulado hoje à noite, está com aperto na alma, levante a sua mão, levante a sua mão. Eu queria orar com você, queria orar por você aqui. Nunca deixe de crer que Deus te ama, nunca deixa de acreditar, não deixa o diabo fazer você ficar com vergonha do Pai e correr do Pai, não permite isso não. Deus continua te amando, vem para o Pai. Eu queria orar, levante a sua mão aqueles que desejam receber uma oração aqui do Pai. Pai querido, olha essas mãos, Pai. Ó papai, derrama esse amor, Pai, sobre essas mãos, esses corações que precisam de Ti. Sustenta, conforta e cria neles, Pai, a certeza que Tu os ama, que Tu nos ama, independente de nós. O Teu amor é maior do que os nossos pecados, Pai. Eu orei para que a Tua fé não desfalecesse. Obrigado, Pai, por este conforto, em nome e pelo amor de Jesus. E todo o povo de Deus diz...